Meus amigos, minhas amigas, no nosso encontro de hoje sobre aspectos práticos da execução criminal, eu tenho a grande satisfação, a alegria de receber uma colega, uma amiga do Ministério Público, a doutora Fernanda Naresi, que é formada pela Universidade de Taubaté, a Unital. Ela já foi delegada de polícia, está no Ministério Público desde 2003 e atualmente está à frente do Núcleo das Execuções Criminais do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. Fernanda, é uma imensa alegria poder contar com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que todas as suas observações vão enriquecer muito o pessoal que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Fauzi. Eu que agradeço. É uma honra participar aqui com você. Muito bem. Fernanda, nós vamos abordar no tema das execuções dois assuntos que são bastante polêmicos, são bastante significativos do ponto de vista prático. O primeiro é o indulto e depois nós vamos falar sobre a execução da pena de multa. Sobre o indulto, Fernanda, veja lá, o indulto é um instrumento de política criminal que, ao longo dos anos, se transformou num mecanismo de desencarceramento muito significativo. Quais são as principais distorções que o emprego desse mecanismo pode gerar na prática, na sua visão, Fernanda? Bem, inicialmente é importante mencionar que o indulto ele constitui uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, inciso 2 do Código Penal. A prerrogativa da concessão do indulto nos termos do artigo 84, inciso 12 da Constituição é do Presidente da República, podendo por ele ser delegada aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, previsto, né, na Lei de Execução Penal, dentre as suas atribuições está a elaboração da minuta do decreto de indulto. E essa minuta ocorre após a realização de audiências públicas, na maioria dos estados maiores da federação e muitas vezes também em Brasília. O indulto, embora tratado no artigo 107, inciso 2, juntamente com a anistia e com a graça, ele não se confunde com tais institutos. O indulto ele é concedido por meio de um decreto, costuma-se falar no indulto natalino, porque 25 de dezembro do ano respectivo é o marco para a aquisição do benefício para o indulto. Ele é coletivo, não tem destinatário certo, não depende de pedido do interessado, pressupõe a condenação e extingue apenas os efeitos primários da condenação, né, a pretensão executória. E ele atinge tanto as condenações por crimes de ação penal pública condicionada, incondicionada, quanto os crimes de ação penal privada, uma vez que o poder de punir é sempre do Estado. A graça, a seu turno, também é concedida por meio de decreto, pressupõe condenação, todavia ela é individual, tem um destinatário certo, depende da provocação desse interessado. E já a anistia, ela depende de lei, pode ser concedida antes da condenação e, quando concedida após a condenação, ela extingue ambos os efeitos, primários e secundários. Eu mencionei que o indulto pressupõe condenação, porque é interessante lembrar que o decreto 9.246, indulto natalino de 2017, previa no artigo 8º, inciso 3, né, no artigo 8º, inciso 3, a possibilidade do indulto, ainda que a pessoa tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo, o que reputamos inviável diante da natureza jurídica do indulto e fizemos, inclusive, o enunciado no Núcleo de Execuções Criminais, o enunciado 17, que faz alusão à súmula 6.1 do STJ, mencionando que, não obstante a previsão do decreto, ao que nos parece, houve um erro aí na redação, eles queriam se referir à da pena em processo, é incabível para aquele que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, uma vez que pressupõe a condenação nos termos da súmula 631 do STJ. O indulto, como o Fauzi bem colocou, é um importante instrumento de política criminal, contudo, para os advogados, especialmente para os defensores dos direitos humanos, ele constitui um mecanismo, o único mecanismo capaz de reduzir a população carcerária.
Nós, do Ministério Público, nós somos favoráveis ao indulto, desde que com regras mais rigorosas para a concessão dele. O indulto ele deve ser concedido com parcimônia. Ele não pode ter essa distorção e constituir uma forma de desencarceramento. É preciso que haja uma efetiva avaliação do mérito do sentenciado. E nós entendemos que uma das formas para que o indulto seja mais rigoroso é que nessas audiências públicas o CNPCP ouça não só entidades defensoras dos direitos humanos, mas também os demais segmentos da sociedade. Por exemplo, a associação que defende parentes de vítimas de crimes, dentre outros, para que a sociedade possa externar o inconformismo e a incompreensão com essa forma que vem sendo os decretos presidenciais, cada vez mais benevolentes e exigindo menos requisitos para a concessão. Esse desvio igualmente a ausência da prática da falta grave nos últimos 12 meses, que antecederam a edição do decreto. E mais, ainda aqueles que defendiam que a lei da prática da falta ela tinha que ter sido homologada judicialmente dentro daqueles 12 meses. Felizmente, o STJ pacificou o entendimento em sentido contrário e nós temos, no âmbito do Ministério Público, o enunciado 16 do Código de Execuções Criminais e também a tese 403 do setor de recurso extraordinário especial, no sentido de que, para impedir a concessão do indulto, basta a prática da falta grave nesses últimos 12 meses. Ainda que essa homologação tenha ocorrido posteriormente. E uma segunda distorção que nós observamos é que os decretos do período de 2008 a 2016, eles concederam um indulto da medida de segurança independentemente da cessação da periculosidade. Bastava que o agente estivesse internado pelo prazo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao delito, como se a pena privativa de liberdade combinada fizesse alguma diferença na medida de segurança, que, como nós sabemos, tem fins curativos, e só é extinta quando há, de fato, a extinção da periculosidade, é constatada, é aferida a extinção da periculosidade. E nós verificamos, já nas justificativas da concessão do indulto, o que é citado pelo CNPCP? O excesso de presos, a falta de condições, a falta das condições das unidades prisionais, a ausência de políticas de ressocialização, ou seja, o indulto ele se transformou num mecanismo artificial de desencarceramento significativo. É uma forma de diminuir o contingente prisional. Nós percebemos que o Poder Executivo Federal, ao invés dele fomentar junto ao Estado a melhoria das condições do sistema prisional, ele acaba optando por uma solução mais simples e barata, que é a concessão indiscriminada do indulto. Ele acaba funcionando como uma política compensatória diante da superlotação e dos problemas estruturais do sistema. E fizemos um levantamento para verificar a reincidência, o índice de reincidência. Então, vemos que essa concessão indiscriminada, ela não favorece a sociedade, porque o índice de reincidência é altíssimo, ela não impede que a pessoa volte a delinquir, funcionando exclusivamente para manter o sistema prisional sob controle. No número de indultados, no período de 2011 a 2016, nós fizemos esse levantamento no Ministério Público com o auxílio do CAEX. O índice de reincidência na região oeste do estado foi de 40%. Meu Deus. Na região metropolitana de São Paulo, dentre os indultados, 29% voltaram a delinquir. Vale do Paraíba e Litoral Norte, 26%. Região Central, 25%, e região Noroeste, 15%, foi a mais baixa. E depois nós fizemos um outro levantamento, nós não conseguimos verificar a reincidência em virtude do tempo, mas nós observamos que de 2017 a 2020 para cá, reduziu muito o número de pessoas beneficiadas com indulto. Eu acho que isso se deve que nós observamos que no governo do Temer e do Bolsonaro, as regras foram mais rígidas para a concessão do indulto. Então, vejam, em 2017, apenas 1.400 presos foram indultados, em 2018, 931, 2019, 124, em 2020, pasmem, 28. A gente acredita que foi em virtude da pandemia, né, que reduziu sobremaneira o número de indultados.
E, embora esse decreto de 2017 tenha sido objeto da ação direta de inconstitucionalidade 5.874, que posteriormente acabou sendo julgada improcedente, nós observamos que ele foi mais rigoroso, na medida em que não previu o indulto da medida de segurança, trouxe outras restrições para a concessão do indulto no artigo 4º, e mais, no parágrafo único do artigo 7º, vedou a comutação de pessoas já beneficiadas com comutações de decretos anteriores. Então, realmente reduziu mais. E aí, a respeito do decreto de 2017, nós temos a tese 492 do setor de recursos extraordinários especiais, porque foi muito discutido essa vedação da comutação àqueles que já foram beneficiados. E a tese que nós temos no nosso setor é que o condenado já anteriormente beneficiado realmente não pode, uma vez que o indulto pode trazer restrições, o decreto de indulto pode trazer em seu bojo restrições à sua concessão. E ainda, tendo em vista a exigência, né, como eu disse, do artigo 4º, que trouxe outros requisitos para a concessão, nós temos a tese 495, que prevê que o descumprimento das condições por parte daquele que se encontra em livramento condicional, ainda que não seja dentro daqueles 12 meses que antecedem a publicação do decreto, podem sim impedir a concessão da comutação. Para finalizar aqui o tema indulto, é importante mencionar que a Constituição, né, traz a vedação no artigo 5º, inciso 43, da concessão da graça e da anistia. Os legisladores entendem que na expressão graça está compreendida também o indulto, aos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os definidos como crimes hediondos e equiparados. E nós temos também algumas teses no setor de recursos extraordinários especiais. Uma delas é a 129, que prevê que, ainda que o crime hediondo tenha sido praticado antes da Lei 8.072, se o sentenciado ostentar a condenação, considerando a vedação constitucional e que o próprio decreto traz em seu bojo essa vedação, ele não pode ser beneficiado com indulto, e isso não implica em retroatividade gravosa. Temos também a tese que prevê que esse poder do presidente da República de decretar, de conceder o indulto, encontra limitação, sim, no artigo 5º, inciso 43, de modo que não pode abranger o tráfico e os demais crimes para os quais a Constituição veda o benefício. Temos a tese 402, que prevê que se o sentenciado cumprir pena por crime comum e hediondo ou equiparado, a comutação só pode incidir sobre a pena do crime comum, com relação à pena do crime comum, e o delito de associação para o tráfico, muito embora os tribunais venham reconhecendo que não constitui crime hediondo, tendo em vista a expressa vedação do artigo 44 da Lei de Drogas, 11.343, a tese 455 do setor de recursos estabelece que não é cabível o indulto para crimes desse jaez. Então, como bem o Fauzi colocou, acabou se transformando num mecanismo compensatório para compensar as deficiências do sistema, e nós entendemos que somos, sim, favoráveis ao indulto, mas ele precisa, de fato, ouvir mais a sociedade, né? O CNPCT precisa ouvir mais a sociedade e estabelecer uma melhor aferição do mérito e regras mais claras e mais duras, digamos assim, para não constituir apenas nesse mecanismo aí de desencarceramento. Muito bem. Para todos e para todas que estão acompanhando esse nosso bate-papo, duas informações. Primeiro, as teses referidas pela doutora Fernanda fazem parte do material de apoio deste nosso curso de execução criminal e podem ser consultados tanto aqui no ambiente virtual do curso, como no próprio site do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para ilustrar a afirmação da doutora Fernanda sobre a necessidade de uma melhor verificação dos requisitos subjetivos para o indulto, basta lembrar que nós podemos ter situações, e elas acontecem na prática, em que se pleiteia o indulto ao mesmo tempo em que está em curso um exame criminológico para algum benefício, como, por exemplo, semiaberto ou livramento condicional. E não é raro acontecer que o exame criminológico apresente um resultado desfavorável ao sentenciado, à sentenciada, mas, ao mesmo tempo, esta pessoa possa se beneficiar
do mecanismo de indulto e ter a sua pena extinta, quando não teria condições sequer de progredir de regime ou de ter a possibilidade de usufruir o livramento condicional. Isto vai ao encontro de todas as explicações da doutora Fernanda, que apontou para nós aí inúmeros aspectos práticos. E para vocês que estão fazendo o curso, a fala da doutora Fernanda está ligada a uma questão que foi colocada numa das últimas aulas, sobre a importância da justiça restaurativa na execução criminal, porque nós, no curso, colocamos em discussão a ideia de que o indulto deveria passar necessariamente por uma fase de conciliação entre o agressor e a vítima, de modo a que esta pessoa retorne ao convívio social de uma maneira muito mais ampla do que meramente ter sido beneficiada por uma norma abstrata. Então, Fernanda, muito obrigado por todas as suas observações. Eu que agradeço. E agora eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o tema da multa penal, a execução da multa penal. E eu começo dando um depoimento pessoal, como promotor das execuções criminais em São Paulo, o meu cargo, e nós somos, para as pessoas que não conhecem, nós somos 16 promotores e promotoras de justiça das execuções criminais em São Paulo. Neste ano de 2020, apenas eu ajuizei o equivalente a quase 4 milhões de reais em multa penal. Então, é dentro deste contexto que eu coloco para você a seguinte ideia para ouvir a sua análise e a sua experiência. Então, a execução da pena de multa voltou a ganhar relevância após a Lei 11.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, e também, antes disso, nas execuções de penas decorrentes do caso Mensalão, a ação penal 470. Então, Fernanda, eu pergunto para você quais seriam as maiores dificuldades práticas para dar eficácia a essa execução e quais, assim, as medidas que podem ser tomadas para contornar essas dificuldades práticas na sua visão. Fauzi, a multa, embora ela seja fixada, né, no preceito secundário de muitos ilícitos penais, constitui objeto de preocupação nossa aqui no Ministério Público há muito tempo. Uma vez que desde aquela alteração promovida no artigo 51, né, 1996, que alterou o artigo 51 do Código Penal, que passou a considerá-la dívida de valor, o que ocorria na prática? No tocante à multa, os juízes determinavam a extração de certidão e envio à Procuradoria-Geral do Estado para providências atinentes com relação à multa. Só que aqui no Estado de São Paulo, nós sabemos que tem a Resolução 21 de 2017 da Procuradoria-Geral do Estado e eles não executam, não promovem a ação de execução da multa quando o valor for inferior a 1.200 UFESPs. Hoje esse valor está em mais de 33 mil reais. Então, a multa, embora combinada, era uma pena que não tinha eficácia nenhuma, porque havia essa extração de certidão e ninguém mais falava da multa. E mais, as normas de serviço da Corregedoria do Geral de Justiça previam expressamente a possibilidade da extinção da punibilidade do sentenciado quando ele terminasse a pena privativa de liberdade, independentemente da cobrança, pagamento, parcelamento da multa. Aí, na ação penal 470, constituiu objeto da 12ª questão de ordem a discussão sobre quem deve executar a multa, a natureza penal, se deve ser cobrada pelo Ministério Público ou apenas ser considerada dívida de valor. E também essa discussão constituiu objeto da ação direta de inconstitucionalidade 3.150, na qual o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conferiu a interpretação do artigo 51 conforme a Constituição, explicitando que aquela expressão constante de aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida ativa da Fazenda não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na vara de execução penal. Nós entendemos, no núcleo de execuções criminais do Ministério Público, que duas foram as teses fixadas.
A primeira, que é a atribuição do Ministério Público executar, independentemente da inscrição na dívida ativa, uma vez que o título, ou a sentença penal condenatória com trânsito em julgado é o título executivo. Na vara de execuções criminais deve ser feita essa execução e a Procuradoria terá legitimidade caso o Ministério Público não faça no prazo de 90 dias. Todavia, a decisão proferida nos embargos de declaração interpostos em face desse julgamento, na decisão houve a modulação temporal dos efeitos da decisão. E o Supremo entendeu que a Procuradoria da Fazenda tem a legitimidade subsidiária apenas com relação às execuções já iniciadas ou findas até a data do trânsito em julgado da ADI, que se verificou em 2 de junho de 2020, ou seja, a partir de agora, né, desde então, a atribuição para a execução da multa é exclusiva do Ministério Público. E nós entendemos que tanto a decisão proferida na ADI, como a alteração agora promovida no artigo 51 pelo pacote anticrime, é muito profícua, porque, veja, só você viu o valor que você está tentando fazer retornar para os cofres do Estado? E aqui no Estado de São Paulo foi criado também o provimento 04 de 2020, que disciplina a execução da multa, cria os campos no ESAGE para que a gente possa tentar reverter esses valores. Mas vamos lá, as dificuldades práticas que nós estamos encontrando hoje em dia. A primeira é a própria resolução 21/2017 da PGE. Por quê? Embora nós entendemos no Ministério Público que esse teto não se aplica para o Ministério Público. Por quê? Nos termos do artigo 129, inciso 1, nós temos a titularidade para promover a ação penal. E isso não significa só ajuizar a ação, mas também executar a pena aplicada. E a Fazenda utilizava esse teto porque, para eles, a multa é apenas um crédito, né? Então, para nós, não dá para aplicar esse teto. Isso aí impactaria na nossa missão constitucional. Só que o que nós temos visto? Juízes em todas as regiões do Estado extinguindo as ações de execução da multa ajuizadas com base nessa resolução, ao argumento de que o custo do processo não valeria a pena e que deve ser aplicado esse teto da PGE. E eu acabei de falar aqui sobre a anistia, né, o indulto na pergunta anterior. Nós entendemos que aplicar esse entendimento, nós estaríamos concedendo a anistia da multa, o que somente é cabível, é uma competência privativa da União. Então, não tem cabimento esse entendimento. A segunda dificuldade prática, o custo do processo, porque muitas vezes a multa é R$300, R$500, e aí os juízes acabam entendendo que o custo do processo não pensaria, né? Mas as dificuldades práticas, a dificuldade na localização do sentenciado depois do término do cumprimento da pena e a dificuldade na localização de bens do sentenciado. E como contornar isso? Eu acho que a primeira maneira é buscar a cobrança da multa ainda durante a execução da pena privativa de liberdade, quando da apreciação dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional. Aliás, nós, do Núcleo de Execuções Criminais, nós já até realizamos gestão junto à SAP e pedimos para que, a partir de janeiro, periodicamente, nós sejamos informados, recebamos uma relação de todos os presos que têm pecúlio. E aí nós, do Núcleo, vamos fazer a distribuição para os promotores das diversas regiões do Estado, para tentar, porque a maioria dos presos trabalha e recebe esse pecúlio, para que parte desse pecúlio já possa ser destinado para pagamento da multa. E nós temos também no setor de recursos extraordinários especiais a tese 503, no sentido de que o inadimplemento voluntário da pena de multa impede a progressão ao regime aberto. Então, se o sentenciado faz o pedido, nós, pelo Ministério Público, devemos solicitar na execução que ele comprove o pagamento da multa, eventual parcela ou prove a impossibilidade de fazer. No tocante ao livramento condicional, nós entendemos que dá para assegurar a concessão desse benefício quando o sentenciado, podendo, não paga a multa, com fundamento no artigo 84, inciso 3A. Nós temos, inclusive, junto do Nefi Cordeiro, da sexta turma do STJ, nesse não pode indicar. Agora, naqueles casos em que o sentenciado já terminou de cumprir a pena, a gente não tem mais como tentar a cobrança, porque já extinguiu. Aí a saída que nós, do Ministério Público, inclusive, encontramos num grupo de trabalho, do qual o Fauzi também fez parte, eu também fiz,
é o protesto. O que nós pensamos? Muitas vezes, nessa execução, não se localiza ou o sentenciado ou bens do sentenciado, e o que acontece? Essa execução fica suspensa. Ou, no máximo, dá para se pedir na execução o protesto, a inscrição na dívida ativa. Então, nós pensamos, ao invés de ajuizar a ação, quando o promotor receber a certidão, nos casos, é claro, que entenda que há casos em que nós sabidamente temos conhecimento de que o sentenciado possui bens, como condenações, às vezes, numa cidade pequena, de algum empresário da cidade, por exemplo. Aí, nesses casos, talvez valha a pena mesmo ajuizar a execução. Mas daqueles pequenos casos, que é o nosso dia a dia, o furto, o estelionato, muitas vezes é mais eficaz protestar. O promotor recebe a certidão de sentença, ao invés de ajuizar, ele encaminha para o tabelião para fazer o protesto. Se o sentenciado pagar, ótimo, a gente consegue já reverter para o FUNPESP, né, que é o Fundo Penitenciário aqui do Estado de São Paulo, esse valor. E aí, se não pagar, o promotor verifica se é ou não o caso de ajuizar a ação de execução. Como resultado desse nosso grupo de trabalho, foi criada a Resolução 1229 de 2020 do Procurador-Geral de Justiça, está inclusive na página do MP, e a Corregedoria Geral de Justiça, por sua parte, criou o Provimento 33 de 2020, que dispõe sobre o protesto, tanto no curso da ação, como aquele protesto feito inicialmente a cargo do Ministério Público. Então, eu acho que é um tema de importância ímpar, é necessário reverter, fazer voltar esses valores para o Estado, embora já tenha saído em matérias jornalísticas, certamente promovidas por entidades que defendem os direitos humanos, dizendo que o preso vai encontrar mais uma dificuldade quando ele volta para a sociedade. Além dele cumprir a pena, ele precisa ainda pagar a multa. Mas vejam, a multa é uma pena que sempre esteve combinada no preceito secundário do ilícito, né? Então, quando ele praticou, que era uma dessas consequências. Então, sob pena de dar a ação promovida e essas alternativas, da cobrança da multa na execução da pena ou o protesto para tornar eficaz a multa. Perfeito, Fernanda. Eu gostaria só nesse encerramento, agradecer imensamente a sua contribuição, a sua expertise prática em lidar com esses temas tão difíceis no cotidiano forense, e eu tenho certeza que a sua fala contribuirá muito para a reflexão do pessoal que está fazendo os cursos aqui conosco, e entender a dinâmica operacional das execuções criminais. Então, Fernanda, muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar em breve mais uma vez, viu? Um grande abraço. Claro, eu que agradeço, Fauzi. Abraço.